Olá, gente! Meu nome é Bianca e eu vim aqui hoje para ter esse momento muito especial de devocional com todos vocês, compartilhar algo que Deus ministrou no meu coração há algum tempo já e que eu espero que de alguma forma possa ministrar o coração de vocês também. Para quem não me conhece, eu tô na igreja aí já faz alguns anos e eu faço parte do Ministério de Mídia e do Ministério de Jovens. Eu não vou ler o texto base aqui com vocês, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo, porque o texto ele é bem grande, mas eu vou estar falando aqui para vocês a referência que eu vou usar nesse devocional, e eu espero que vocês possam estar lendo depois, ou agora mesmo, se você preferir, você pode pausar o vídeo e dar uma lida aí rápida nesse texto, e depois você volta pro vídeo, ou então você pode ler depois. De qualquer forma, eu vou estar passando aqui para você o contexto do que estava acontecendo para você não ficar perdido. Mas o texto que eu vou estar usando está lá em 1 Samuel 17. E essa parte, esse texto, conta basicamente sobre a batalha entre Davi e Golias, algumas coisas que antecederam essa batalha e algumas coisas que aconteceram depois dessa batalha. Mas o foco principal é a batalha, o duelo entre Davi e Golias. E enquanto eu li esse texto, algumas coisas saltaram aos meus olhos, principalmente porque enquanto eu li esse texto eu estava fazendo um estudo sobre a vida de Davi. Então o Espírito Santo ele acabou me mostrando algumas coisas ali que eu ainda não tinha parado para reparar e que eu vou compartilhar aqui hoje com vocês. E nesse momento, nessa passagem, o que está acontecendo é que, mais uma vez, como em diversos outros momentos na Bíblia, o povo filisteu, eles entraram em batalha contra o povo de Israel. E nesse momento específico, um homem chamado Golias, um gigante daquela época, ele decidiu desafiar o povo de Deus. Então ele pede para que um homem, um guerreiro de Israel, fosse duelar com ele, batalhar com ele. Se Golias ganhasse, o povo de Israel se tornaria escravo dos filisteus. Caso o contrário acontecesse, caso o guerreiro de Israel vencesse a batalha, os filisteus se tornariam escravos de Israel. E durante muito tempo ele ficou lançando esse desafio. Então, durante aí 40 dias, o povo de Israel ficou inerte. Eles não saíam do campo de batalha, porque eles precisavam estar ali caso uma batalha contra os filisteus se iniciasse. Porém, eles também não iam para frente, eles não lutavam contra eles, não iniciavam essa batalha. Eles simplesmente se mantinham inertes, esperando que alguma providência fosse tomada. Só que esse tempo que eles estavam ali, esperando que alguma coisa acontecesse, foram 40 dias. 40 dias que eles possivelmente não viam suas famílias, 40 dias em que eles não faziam nada além de ter medo. Eles estavam com tanto medo que eles não conseguiam tomar uma atitude, eles não conseguiam ir para frente. Só que em determinado momento, Jessé, o pai de Davi, envia ele para poder visitar os seus irmãos que estão nesse campo de batalha, e ele se depara com essa cena de Golias indo à frente, desafiando o povo de Deus, pedindo para que algum guerreiro fosse até ele, que eles duelassem para decidir o que é que ia acontecer daquilo tudo. E Davi, ele ficou completamente transtornado com o que estava acontecendo. Principalmente porque Golias falava abertamente contra Deus. Em todo momento no seu convite à batalha, ele blasfemava contra o próprio Deus. E aquilo de alguma forma mexeu com Davi porque ele ficou completamente inconformado com o que estava acontecendo. E trazendo isso para a nossa vida, eu quero que você pense em quais situações da sua vida isso não pode estar acontecendo. Talvez algum pecado que te paralisa e que talvez você até pense, mas eu não tô pecando diretamente todos os dias, mas você sabe que ele ainda tá ali, você ainda não se desfez dele. E ao invés de você ir pra batalha e batalhar e acabar com esse pecado, você se mantém ali, paralisado, com medo de que esse pecado volte a te atacar, ou com medo de que ele te derrote, e você deixa esse pecado se manter e crescendo dentro da sua vida, afrontando a própria presença de Deus na sua vida,
enquanto você continua se mantendo inerte. Só que o grande ponto entre Davi e o resto do povo de Israel, os outros guerreiros de Israel, é que eles não se deram conta do tamanho do Deus a quem eles serviam. E isso a gente vai ver mais pra frente. Enquanto Davi se continha em olhar para Deus e ver que Deus era muito maior do que Golias, os outros guerreiros eles se mantinham em olhar para o tamanho de Golias. Talvez esse seja o seu erro. Ao invés de você olhar para o poder do Espírito Santo dentro de você, que te capacita a romper e a se libertar de todo e qualquer pecado que exista na sua vida, você mantém os seus olhos no tamanho do pecado que você já cometeu. Só que fazendo isso, você diminui o tamanho de Deus. Você tenta equiparar o Deus que te trouxe a salvação a um pecado pequeno que você hoje tem a liberdade de deixar para trás. E veja bem, o povo achava que de certa forma estava seguro mantendo a distância de Golias. Só que eles de fato ainda não tinham se dado conta de que Golias, mesmo de longe, mesmo que eles parecessem seguros em relação a Golias, esse homem, esse gigante, sem tocar diretamente neles, conseguia paralisar a vida deles de uma forma que eles não faziam mais nada, além de ter medo, além de temer, além de ficar escondido, pensando em estar em segurança, quando na verdade a vida deles não ia para frente por causa de Golias. Então Davi, ele decide que ele vai se apresentar como um combatente a Golias. Ele se prontifica a ir até Golias e a lutar contra Golias. E é nesse momento que ele se coloca como uma arma nas mãos de Deus. E essa é a importância de Davi ter escolhido uma funda e 5 pedrinhas como a sua arma de batalha. E não uma espada e não um escudo, mas só uma funda e 5 pedrinhas. Ele entendeu que não era ele quem carregava as armas que iriam destruir Golias, mas que ele era uma arma na mão de Deus, capaz de destruir Golias. Principalmente pelo fato de que não era Davi que venceria Golias, mas o próprio Deus. Então, dessa forma, fica muito claro para a gente entender toda a grandiosidade de ter o Espírito Santo batalhando junto com a gente. A gente não tá sozinho, a gente não vai vencer a guerra contra o pecado sozinho. Isso não é capaz. A lei nos mostrou que isso não é algo que nós podemos fazer. Mas através do sacrifício de Jesus, nós tivemos acesso ao Espírito Santo e Ele é capaz de vencer as batalhas. Ele é capaz de vencer aquilo que afronta o próprio Deus, que é o nosso pecado. Então, Davi se colocou ali como uma arma. Ele não tinha as armas. Provavelmente alguém que olhasse para ele ia falar que ele não tinha como vencer a batalha, porque ele não tinha as armas necessárias. Só que essa é a questão. Nós nunca vamos ter as armas necessárias, porque nós somos as armas contra o pecado. Então, é o nosso posicionamento de dizer, eu vou à frente e eu vou batalhar contra isso, e esse poder do Espírito Santo dentro de nós e através de nós que vai fazer com que nós possamos vencer o pecado. E no final disso tudo, no final da batalha, essa parte da batalha entre Davi e Golias é algo que me enche o coração. Eu consigo visualizar, imaginar o que aconteceu como se fosse em um filme de ação, e meu coração vibra junto com Davi quando ele acerta Golias e quando ele percebe o que aconteceu. Mas eu quero trazer mais uma ideia aqui para você. O final dessa história é quando Davi vence Golias e o povo percebe o que acabou de acontecer. Eu acho que esse resultado foi muito maior do que Davi esperava, do que Davi poderia imaginar. Provavelmente ele pensou que ele venceria Golias e seria o final da guerra. Só que algo incrível aconteceu. Diante do posicionamento de Davi, dele ter ido à frente e mostrado que não ele, mas Deus era capaz de vencer qualquer inimigo, os seus amigos, os seus irmãos de nação, o povo de Israel percebeu o que tinha acontecido e eles não se contentaram mais em ficar parados. Então entenda que quando você se posiciona contra o pecado, você está incentivando, você está impulsionando seus irmãos a fazer o mesmo, a se posicionar contra o pecado e aí à frente de batalha, e aí batalhar
contra o pecado. Então entenda que isso não para em você. Isso vai para frente. Isso vai incentivar, isso vai levar outras pessoas a tomar essa posição de lutar contra o pecado, assim como você. Esse deve ser o nosso posicionamento enquanto igreja, enquanto irmãos unidos, enquanto noiva de Cristo, lutar contra o pecado unidos. Eu espero que isso ministre o seu coração tanto quanto ministrou ao meu coração. Não existe inimigo maior do que o nosso Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele é capaz de vencer essa batalha. Tudo que você precisa fazer é se posicionar como uma arma e deixar que a mão de Deus consiga guiar você como essa arma. Que você possa lutar contra o pecado, sabendo que você não é capaz de vencer, mas aquele que está batalhando, o Espírito Santo através de você, o próprio Deus, Ele é capaz de vencer e Ele fará isso com você e através de você. A verdade é que as batalhas, elas sempre vão acontecer, não vai ter nenhum momento na sua vida que ela não vai estar acontecendo. Afinal, a gente está em uma luta constante contra a nossa carne. A única diferença que pode acontecer é que você pode se posicionar como Davi fez e decidir que você vai ir para frente porque você tem certeza da vitória que já é garantida. Ou você pode se manter inerte e ficar aí durante 40 dias ou 40 anos, paralisado por um mal que aparentemente não está nem te tocando, mas que na verdade está paralisando a sua vida inteira. Espero que essa ministração, essa devocional tenha falado com você tanto quanto falou comigo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe sua vida.